Tudo bem, meu aluno? Tudo bem, minha aluna? Professor Thiago César aqui. Olha só, me responda uma coisa. Quantas e quantas vezes você já viu em provas do CESP pegadinhas envolvendo regência verbal? CESP propondo a você, emprega a preposição aqui sem problema. Tira a preposição dessa oração que não vai ter prejuízo gramatical. Vamos ver um caso em que isso acontece para você não errar mais? Questão na tela, olha só. No trecho, a mudança no sistema tributário implicará em aumento da carga administrativa para as empresas. A regência do verbo implicar está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Olha que maravilha. Sabe o que o CESP fez aqui? O CESP trabalhou um hábito que nós temos na nossa oralidade. É muito frequente, quando você começar a estudar mais a fundo regência, você vai perceber que no nosso dia a dia, na nossa oralidade, na nossa fala, nós costumamos errar bastante essas regências. E perceberam que eu falei nós? Eu me incluo nisso também. Na condição de professor de português, eu entendo que a nossa oralidade, ela possui muito mais liberdade na maneira de nos expressarmos do que a norma culta exige num ambiente de prova, né? Naquela coisa de concurso, uma redação. Então, que me atire aí a primeira pedra quem nunca falou, olha, eu vou chegar em casa, né? Eu falo assim, falar, olha, eu vou chegar em casa e mandar um gabarito para vocês. Galera, no dia a dia, zero problema, tá? Só é preciso você que estuda para concurso entender que a maneira como nós falamos, que possui uma liberdade maior, ela não pode influenciar na nossa maneira de analisar uma questão de prova. Ah, todo mundo fala assim, então deve estar certo. Não. O momento ali, né, do estudo, aquele momento mais formal do seu ambiente de prova é uma coisa. A maneira como você se expressa no dia a dia, muitas vezes de forma coloquial, de forma informal, né? Ficou legal isso, né? De forma informal. Você não pode deixar isso influenciar na sua maneira de analisar uma questão de prova, combinado? E o CESP sabe disso. As bancas sabem disso como um todo, né? Nós erramos regência empregando preposição onde não deveria, não empregando a preposição onde deveria e às vezes trocando a preposição. Olha, aqui até esse verbo vai exigir uma preposição, mas não é essa que você empregou. É o famoso caso do chegar em. Né? Esse verbo realmente ele exige uma preposição, mas ele não aceita a preposição em. Então, quando isso acontece, você percebe que há aí um erro de regência. Tudo bem? E sabendo disso, o que o CESP faz? Pega algo que é muito comum na nossa oralidade, na nossa maneira de nos expressarmos informalmente, coloquialmente, e usa isso como se fosse gramatical, como se fosse norma culta. E esse é um exemplo. Olha só. A mudança do sistema tributário implicará em aumento da carga administrativa para empresas. Aí ela diz o quê? A regência do verbo implicar está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Primeiramente, o seguinte: regência verbal, do que se trata? É a parte da sintaxe que trata da relação do verbo com os termos que complementarão seu sentido. Essa relação poderá ou não exigir uma preposição. Então é a análise que você vai fazer do seguinte: o seu verbo ele tem que ter uma oração, obviamente. Você vai olhar para esse verbo e vai falar assim, e aí, verbo, você precisa de um complemento? Eu vou colocar para você aqui um objeto, eu vou colocar um adjunto adverbial. Vamos dar uma enriquecida nessa tua ideia. Ok. Depois que você fizer isso, aí você vai parar para analisar o quê? Será que eu preciso de preposição para ligar o verbo a esse complemento, a esse termo acessório, né, que é o adjunto adverbial? E se houver a necessidade da preposição, qual é a preposição que eu tenho que utilizar para não comprometer a minha frase? Então vejam que nós temos várias preocupações aí acontecendo com a regência, né? Tranquilo? Então tomem cuidado, porque quando se falar em regência, o assunto será especificamente esse. Haverá ou não haverá complemento? Havendo complemento, vai pedir preposição? Será necessária uma preposição? Sendo necessária a preposição, qual eu tenho que utilizar? Aí entram as regras. Combinado? E para você não esquecer, vejam aí. Preposições são palavras invariáveis que ligam termos em uma oração. São preposições naturais, aquelas que gramaticalmente nasceram como preposições, tá? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. São as nossas preposições. Professor, por que há preposições aqui que estão destacadas?
Em se tratando de regência verbal, essas que eu destaquei para vocês em vermelho são as que mais acontecem, tá? Elas são as que mais vão aparecer nessa relação de regência do verbo com seu complemento, combinado? Então fiquem sempre atentos a elas, porque elas estarão sempre presentes aí nas suas questões. Bacana? Então vejam só. Se eu criar uma frase com o verbo estudar, por exemplo, você vai perceber que esse verbo não me exige preposição. Eu vou dizer o quê? Eu estudo português. Eu estudo algo. Então esse verbo ele ocorreu com uma transitividade direta, ou seja, ele transitou diretamente ao seu objeto, não necessitando de conexão, não necessitando da preposição. Diferentemente do verbo gostar. Eu gosto de português. Dessa vez o verbo gostar, além de me pedir um complemento, ele ainda precisou de algo que o conectasse a esse complemento. Então ele me pediu, ele me exigiu uma o quê? Preposição. Essa análise é que faz nascer a regência. É você trabalhar a regência. Olha, esse verbo aqui, com esse sentido, não precisa de preposição. Já esse outro aqui, ele já vai pedir a preposição. E assim você adquire o seu conhecimento em regência, certo? Comenta aqui se você conhece algum verbo que te cause assim, arrepios só de você imaginar ele caindo em alguma prova. Combinado? Que aí eu vou gravando as dicas aqui de acordo com os comentários de vocês. Bacana? Então, voltando à nossa questão, olha só. Ele fala, então, né? A mudança no sistema tributário implicará em aumento da carga administrativa para as empresas. A regência do verbo implicar está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. O que nós precisamos saber sobre o verbo implicar? Olha que maravilha! O verbo implicar, com o sentido de causar algo, trazer algo como resultado, né? Ele é transitivo direto. Ou seja, ele trará um objeto, mas não haverá exigência, necessidade da preposição. Então, esse objeto será um objeto direto. Acarretar em não existe. Você não cria, gramaticalmente falando, quando você utilizar o verbo acarretar, não há necessidade da preposição. Então, você não fala, olha, isso aqui vai acarretar em alguma coisa. Não, isso vai acarretar alguma coisa. Logo, o gabarito da nossa questão está errado. Por quê? Porque ela fala que a regência do verbo implicar está de acordo, né, com a norma padrão da língua. E não está de acordo por quê? Porque foi empregada a preposição em sem necessidade de que ela estivesse ali. Tranquilo? Muito bem? E aí, acertou essa questão? Deixa aí o seu comentário. Aproveito para pedir a vocês, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estudam, deixe seu comentário e ative o sininho das notificações, porque teremos dicas novas aqui todos os dias. Se você estuda para concursos, esse canal aqui vai ser de extrema importância para te ajudar na sua preparação. Combinado? Grande abraço a todos vocês, bons estudos, força sempre e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!